O título da mensagem é Dar. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 30. Nos traz Emmanuel a seguinte mensagem. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando o seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventurança aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certo, os mercadores de má fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Canaã e repressões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes o que deixasse na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Muito bom, Chico. Você. Vamos nos acomodando em nossas cadeiras, vamos fechando os nossos olhos, vamos respirar profundamente, acalmando o nosso coração das inquietações do dia, para que possamos nos conectar com o nosso anjo, o nosso mentor. Vamos cumprimentando todas as equipes que já estão presentes conosco para nos auxiliar no estudo de hoje. Vamos dando um abraço no nosso mentor que nos acompanha todos os dias nessa luta diária. Vamos saudando todas as fraternidades, em especial do Dr. Bezerra de Menezes, que nos auxilia também nos nossos trabalhos. E todas as fraternidades envolvidas no plano espiritual para nos auxiliar, nós saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mais elevados que estamos, vamos passando pelas esferas douradas do anjo Ismael, que é divulgador do Evangelho nos lares. Vamos adentrando as esferas azuis de Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos envolve num abraço carinhoso, nos trazendo a paz e serenidade. De mãos dadas com ela, vamos caminhando até o nosso Mestre Jesus, que nos trouxe, na sua encarnação na Terra, na sua vinda, o exemplo de caráter. E em espírito nos ajoelhamos diante de Deus e agradecemos a essa oportunidade que nos é dada de evoluirmos. E vamos agradecer com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos dando por iniciados nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Obrigado, Sheila. Bem-vinda, Tati. Bem-vinda a todos. Obrigado, seu Vandi. Está conosco mais uma vez às 6 da manhã lá no Brasil. Vamos dar início aí a essa aula que foi e que é curta, mas muito enriquecedora, que é sobre o campo magnético, onde tem muito material, não é? Mas eu acredito, eu aprendi dentro do Maria Cláudia detalhes que eu não tinha tido a oportunidade anteriormente. E eu vi em prática o trabalho que é realizado, né, lá dentro do hospital, dos trabalhos mediúnicos e tudo mais que a gente vai tocar nessa noite. A gente ainda não fez nenhuma mensagem ou nenhuma menção sobre as perguntas. Eu não vi ninguém escrevendo aqui as perguntas ainda, mas nós podemos então começar a partir daquele ponto que se refere ao campo magnético e como é a formação dele, não é? Onde dois elementos como o timo, que é ativado e que gera a conexão com o bulbo, criando aquele campo magnético que a doutora Cristina nos explica. Seu Vandir, eu tinha uma dúvida com relação a isso. Eu não sei se é algo do próprio campo magnético, com o áudio das gravações das aulas, mas eu tenho a impressão que, às vezes, nas aulas, pelo menos nos começos das aulas, essa que a gente assistiu, vocês vão perceber que existe um som um pouco diferente. Ele dá uma mudança de vocal, mas eu não acredito que seja da garganta ectoplasmática, não é? Mas é mais como se fosse uma vibração. Isso é referente à tecnologia que vocês estão usando aí no Brasil e ao campo magnético que o médium cria? Ou é mais... Que a paz de Deus envolva a todos, hoje, agora e sempre. Para iniciar o nosso estudo, é interessante que no livro Evolução dos Mundos, se eu não me engano, na Evolução dos Mundos, Mecanismo da Mediunidade, ele fala também sobre campo magnético, né? E é interessante que André Luiz, ele tem uma visão muito científica, mas pouca explorada e estudada pelos espíritas, né? E isso deixou a nossa doutrina muito pobre em termos de conhecimento científico, porque de repente as pessoas elas entraram no romance, né? Ler romance, essa coisa toda, e a Terra ela ia passar por grandes provas, né? Que são as doenças espirituais. Se a gente for voltar a 25 anos atrás, do Hospital Espiritual Maria Cláudia Martins, e o quanto a gente aprendeu em termos de patologia, e o quanto se perdeu em termos de ciência no movimento espírita, porque não quiseram estudar e não deram atenção a isso. E hoje a gente se debate com um grande problema, né, na medicina material. São as doenças espirituais que não se estuda nas faculdades, se estuda dentro dos hospitais espirituais. E esse estudo profundo despertou o interesse de muitos médicos, né, infectologistas, de nos visitar aqui e de entender que as duas medicinas caminham juntas. Agora, entrando na questão do campo magnético, se você perguntasse há 25 anos atrás o que era um campo magnético de um médium, pouco espírita no Brasil ia responder, porque não se estudava. E vinha também a questão do medo.
por onde esse espírito entra e por onde esse espírito sai. E muitas pessoas, na questão, a gente diz até assim, na questão da imaginação, elas passaram a pensar da seguinte maneira: o meu espírito sai e o outro toma conta do corpo, entendeu? Eu não quero isso para mim, não. Deus me livre um espírito dentro de mim. Quer dizer, era falta de ciência. E, de repente, né, Dona Maria Cláudia Martins, ela convida o Dr. Ricardo Menezes para esse grande desafio na área de neurologia espiritual, que envolve muito a questão do campo magnético. E esse médico nos traz que o timo, ele tem ligação com o bulbo, que é o sistema nervoso central, e daí se abre um elo em volta do médium, nas costas do médium, e esse elo do campo, e esse elo de luz que o médium está abrindo ali, é um campo magnético onde o espírito vai se comunicar fora do corpo do médium. Mas antes não se entendia dessa forma. Pelas comunicações, que a gente pode até dizer assim, muito grosseira, se entendia que o espírito entrava dentro do médium, quebrava tudo que tinha, e esse médium ainda se cortava com garrafa. Aquilo era obsessão. Aquilo não tinha nada a ver com mediunidade. E esse temor, é interessante, ele tomou conta das comunicações espirituais, porque viram as comunicações como algo grotesco, e não como algo, né, divino, não como algo de cura. E a partir daí a gente percebeu que o protestantismo ele avançou muito, porque ele avançou sobre a religião e nós estacionamos sobre a ciência. Então, todas as religiões começaram a explicar as comunicações espirituais como comunicações diabólicas. E nós não tomamos nenhum posicionamento de explicar cientificamente como isso poderia acontecer, como os espíritos poderiam se comunicar. Então, hoje, graças a Deus, né, a Dona Maria Cláudia, a doutora Cristina, o doutor Ricardo Menezes, o quanto a gente entende que um espírito ele não é tão grave como a gente pensava 25 anos atrás. Que ele está fora do campo magnético, ele não está dentro do corpo do médium. E esses estudos eles foram se estendendo e foram despertando também o interesse dos mais jovens, porque os mais jovens entendiam aquilo que os mais velhos explicavam. E os mais jovens passaram a entender que poderiam receber os espíritos, porque os espíritos estavam fora do corpo dele e perderam o medo totalmente. Então, esse histórico do campo magnético, quando a gente vê André Luiz falando sobre ele, ora, a ciência sempre falou em campo magnético terrestre, mas nós fomos o primeiro a falar em campo magnético mediúnico e dar a prática e a teoria sobre ele, entendeu, pessoal? Bem, obrigado, Silvani. Alguém gostaria de fazer a pergunta inicial? A gente vamos fazer as perguntas da Cíntia de repente, porque logo mais ela vai ter que partir, né? Para ela ter a oportunidade de receber a resposta ao vivo. Cíntia, você gostaria de fazer a sua pergunta? Posso. Deixa eu voltar aqui no bate-papo. Peraí, já. Silvandi, estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Tá. Sim. No campo magnético, né, quando existe a reunião mediúnica, como que fica quando ele recebe o espírito de um suicida? Como que fica esse campo magnético? Olha, a questão do suicida e comunicação mediúnica são comunicações que deveriam ser evitadas, porque existem equipes especializadas para cuidar dessas entidades no Vale do Suicídio. Como são espíritos muito materializados, o campo magnético de um suicida ele pode entrar com impacto sobre o seu campo magnético, porque são energias idênticas. No caso do suicida, foi uma vida interrompida. No caso do nosso corpo aqui, é uma vida que nós estamos continuando com ela. Então, são fluidos magnéticos muito potentes para a comunicação. Então, na comunicação de alguns suicidas, eu já vi alguns pacientes que submeteram a isso por conta própria.
e ele sentiu o enforcamento. Por quê? A materialização do espírito. Ele sentiu o projeto do tiro, a materialização do espírito. Ele sentiu os ossos todos quebrados, a materialização do espírito. Então, isso quer dizer que as comunicações de suicida, ela só poderia ser realizada quando esse espírito terminasse o estágio que ele está vivendo nessas regiões. Aí eles passariam a ser entidades desencarnadas. Mas se ele não terminou esse estágio do suicídio cometido, para a espiritualidade, ele é um espírito encarnado. Agora, observe, com grandes danos físico e psicológico. Então, esse campo magnético do médium, ele recebe uma materialização muito grande. Isso quer dizer que esse médium vai sentir enjoo, mal-estar, ele vai sair mal dessa reunião, entendeu? E outra característica que a gente observou aqui também é que esse campo, às vezes, ele vai ficar aberto, sim. Então, por onde você passar, você vai sentir sintomas. Por quê? Na comunicação de um desencarnado sem ser suicida, ele não tem potencialidade magnética humana. Mas de um suicida, ele tem. Isso quer dizer que seu campo magnético ele se torna mais materializado do que nunca. Obrigada, Sr. Landim. Nossa. A segunda pergunta, na parte das perguntas que a doutora Cristina está respondendo, ela fala a respeito que no final da reunião mediúnica, a espiritualidade retira esse campo magnético, né? Eu não entendi muito bem como é essa ação. Pronto, o campo magnético tem ligação com o timo e com o bulbo raqueliano. Na hora da comunicação, então, o que acontece, né? O timo, ele aciona o sistema nervoso central e esse campo, ele abre, entendeu? Quando termina a reunião, o pessoal aqui faz o fechamento de campo magnético, que é a aplicação de fluido no timo. Então, esse campo magnético se recolhe. Isso quer dizer que você vai sair dessa reunião com o campo magnético fechado. Não dá oportunidade à comunicação. Então, você não passa mal. Então, cientificamente, isso é provado. E no caso dos médios, que na realidade esse campo ele sai aberto, ele é sujeito a qualquer tipo de influência. O que nós falamos aqui nas reuniões é, olha, não é normal nenhum médio sair doente de uma reunião. Não é normal ele sentir sintomas todos os dias quando ele passa. Então, isso significa que o procedimento dessa reunião ela está sendo feita dentro das bases religiosas, mas científicas não, entendeu? Então, dentro das bases religiosas vai ter prece, entendeu? Vai ter presença de mentor, mas dentro das bases científicas, qual é a proteção que eu estou dando a você, espiritualmente e fisicamente? Nenhuma, entendeu? Então, por isso que é impossível o espiritismo caminhar sem a ciência, não tem como, entendeu? Então, o nosso grande retrocesso no Brasil foi a gente esquecer a ciência. E, de repente, a gente viu a quantidade de médios excepcionais que nós temos no Brasil, mas que não foram explorados cientificamente. E alguns até desistiram por causa do sintoma. Então, o sintoma de dor de cabeça, o sintoma de não dormir, os maridos criticando. Você, quando vai para ali, volta pior, entendeu? Isso tudo, na cabeça de um trabalhador, ele não tinha explicação científica. E hoje a gente sabe que se um trabalhador adoecer hoje e a reunião daqui mediúnica é na segunda, eu tenho que tratar hoje. Eu não posso deixar esse trabalhador doente até segunda-feira. E existe uma metodologia no movimento espírita que diz o seguinte: tratamento só no dia da reunião. Você tem que ser disciplinado. Mas me diga uma coisa, quem vai ser disciplinado sofrendo? Quem vai ser disciplinado com a dor? Você vai explicar ao seu marido que você tem disciplina chorando, sem ele entender a causa? Então, esse sistema que foram criado aí, foi um sistema que praticamente faliu o espiritismo no Brasil, que levou muitas instituições aqui a fecharem. Por quê? Os médios têm que ter tratamento especial? Tem. Por quê? São socorristas. Se esses médios não estão dormindo, eu tenho que saber por que ele não está dormindo. Eu tenho que socorrer. Então, por isso que o campo magnético e o estudo dele foi muito importante para a gente chegar a todos esses resultados das comunicações espirituais.
Obrigada, Silvânia. Só mais uma perguntinha, desculpa, pessoal, só mais uma, tá? Tá. Silvânia, eu pesquisei na internet, mas eu não entendi direito. O que quer dizer ação quintessenciada? Porque eu achei assim, 4 elementos, né? Que é a água, o ar, a terra e o fogo. O quinto seria o éter. Aí, numa outra pesquisa que eu fiz, estava falando sobre grau da pureza do espírito. Aí eu já não entendi mais nada mesmo. Olha, veja só, outro fator também que nós ficamos para trás foi no estudo fluídico. Está entendendo? O livro dos Médios trata desse assunto quando ele diz que um homem, quando está vivo, ele pega um bastão para lançar longe. E depois que esse homem ele desencarna, ele vai pegar esse mesmo bastão com a força do pensamento. Então, o que acontece? Criaram várias fábulas, mas ciência nenhuma. Então, a partir do momento que eu coloco os elementos da natureza e eu não estudo os elementos fluídicos que afetavam meus médios desistiram, entendeu? E começaram a fazer seminários extraordinários, mas as pessoas não entendiam, entendeu? Por quê? Se puxava muito para o lado do maravilhoso, sobrenatural, dito até lá no Livro dos Médios. Se puxava muito para o lado do espiritualismo, mas ciência nenhuma. Então, quando o doutor Bezerra de Menezes ele estava vivo, né, foi presidente da federação, doutor Bezerra de Menezes ele queria introduzir a ciência no espiritismo, não deixaram. Veja o tempo que nós perdemos. E com isso, o que é que acontece? Começou a aparecer várias teorias. Como prova nenhuma, científica nenhuma. E quando nós abrimos a Gênesis, né, que a gente vê qualidade de fluídicos, aquilo nunca foi estudado por espíritos. E a gente vê a diversidade de fluidos que envolve o médium, a sua mediunidade, e que faz com que esse médium adoeça, nunca foi estudado a Gênesis. E os hospitais espirituais entram nesse estudo extraordinário e traz toda essa maravilha. Obrigada, Silvânia. Obrigada, pessoal, pela paciência. Segura o queixo, viu, Sheila? Eu tenho certeza que ela tá ali escutando todo o material e falando, nossa, e a gente não fazia isso. Tem bastante coisa. Isso que o seu Vandir falou do campo magnético, de não fazer fechamento, é real. Eu já vivi isso, porque eu já fiquei doente trabalhando no centro. Muito provavelmente porque você fica com o teu campo aberto e vai captando. É isso que o seu Vandir falou, com certeza. E aí você vê um médium, que aconteceu comigo, trabalhando em sala de passes. Eu, no tempo de trabalho, várias vezes eu tive que parar de auxiliar no trabalho porque eu estava em tratamento. Provavelmente porque captava todas as energias para mim. O campo estava ativo e campo magnético ativo, você pegou um ônibus, a cidade se aproxima. Você passou diante de uma praça, não é ele que está sendo atraído, não. É você que está atraindo ele sem querer, tu imagina, né? Porque nenhum espírito que vive aqui na crosta terrestre, ele gosta de comunicação, não. Ele gosta de liberdade, né? E alguns aqui que a gente percebeu, ele chegava a dizer assim, eu não queria estar aqui. Foi essa mulher aqui que me trouxe. Ele foi atraído, né? Acontece mesmo. Eu já participei de grupo mediúnico em que eu escutava exatamente isso que o seu Vandir falou. Eu escutava a média dizer, a gente perguntava como é que vocês estão, a média dizer, olha, eu passei sábado, domingo, segunda com dor na cabeça, não tomava remédio, não passava, e eu já fazia o estudo do curso de medicina. Eu falei, olha, nós temos metodologias dentro do curso de medicina que pode auxiliar, mas eu não vou introduzir, a não ser que a dirigente permita que eu apresente esse material. E a dirigente disse, não, isso aí a gente não está estudando, mas você tem como fazer a oração para o seu anjo guardião e pedir para parar. Não é? E aí a médium dizia, olha, eu faço, mas volta depois. Não é? Tá com o campo magnético aberto. Esses detalhes
No caso da entidade, uma entidade, quando entra no campo magnético, ele deixa os resíduos fluídicos dele. Então, o que poderia ser feito aí era outro médio fazer a comunicação. Mas quando esse médio ele não faz a comunicação, você pode afastá-lo pela prece, temporariamente. Mas ele não deixou o resíduo fluídico. Vamos dizer que o médio seja o ferro e ele seja o ímã. Não tem como, ele vai juntar de novo. Então, lá que limpar lá o ferrozinho, deixa ele limpo e fechar o campo. Pronto. Então, esse ímã, que é o espírito, ele não vai se aproximar. Mas também, se não fizer esse tratamento, durante 72 horas, um campo magnético contaminado, significa que esse médio vai ser internado. Ele não vai aguentar. Pois é. Bom, vamos seguir as perguntas. Nós temos ainda mais ou menos umas 6 perguntas para fazer aí. Tati, você é a próxima, então, na lista. Aqui a minha. Estão me ouvindo hoje? Troquei o foninho. Ainda está baixo, mas estamos ouvindo. Tá baixo? Tadinha da Tati. Eu não sei o que eu Só traz para perto da boca assim que eu acho que vai ficar melhor. Tá me ouvindo, seu Vandir? Tá não. Tá? Não é possível. A sua voz é muito suave, Tati. Seu Vandir, tá me ouvindo? Bem baixinho. Vamos lá. O problema não é a voz, o problema eu acho que é o seu hands-free, que não está funcionando direito. Quando você tira ele, você vai direto, a gente consegue te ouvir melhor. Ai, que coisa. E esse aqui é o foninho do Milton. Aqui é foninho... Vou tirar. E aí? Nossa. Agora estão me ouvindo? Nossa, melhorou, hein, Tati? Melhorou? Melhorou. Então deve ser aqui minha entrada, que esse aqui é o outro foninho. Então tá. Vamos lá. Vandir, existe algum problema no médium que pode atrapalhar o timo de ser ativado? Algum problema, assim, sei lá, um problema de saúde que pode atrapalhar do timo ser ativado e, consecutivamente, a ativação do campo magnético? Existe uma patologia chamada bloqueio de timo. Então, o bloqueio de timo, se você pega uma carga fluídica, aí já não é a presença de entidade. Se você pega uma carga fluídica muito negativa, o timo, ele fecha. Então, quais são os sinais e sintomas? É como se você tivesse com um espinho no tórax. Você começa a sentir que esse timo ali, ele começa a aquecer também. Mas o sintoma mais provável aí é justamente o sintoma de um espinho penetrando na carne. Então, quando isso acontece, a gente faz a limpeza do timo. A gente coloca um algodão em cima do timo e permanece com ele durante a noite inteira. No outro dia, o desbloqueio do timo acontece, tá entendendo? Então, o timo bloqueado também é impossível ter comunicação. Esse médium vai sentir uma irritabilidade muito grande. Então, o procedimento que nós fazemos aqui é colocar o algodão. Sim. Posso fazer uma pergunta nesse ponto aí, seu Vandir? Pode. Aproveitando o gancho, teve um caso comigo, não é, que eu até expliquei para o senhor com áudio, em que eu questionava o seu Vandir, como vai ficar a comunicação com o Dr. Fernandes, e eu me questionava também em oração, não é? E eu lembro que os médicos espirituais me apresentaram 3 médiuns, me mostravam 3 médiuns e mostravam que eles não estavam tendo a capacidade mediúnica ativada pelo fato de eles estarem com obsessões kármicas, não é? E que precisava ser feito o tratamento dessas obsessões kármicas de pessoas que acompanhavam esses médiuns para que pudesse ser ativado essa mediunidade. E aí eu lembro que eu fiz esse questionamento para o seu Vandir. Se eu queria esclarecer a respeito desse ponto, seu Vandir, para poder também... Porque faz parte, né, dessa pergunta que a Tati fez. No caso das obsessões espirituais, as que são persistentes,
o obsessor consegue adaptar o campo magnético do médium para ele entrar e sair a hora que ele quer. Olha o perigo. E ele também pode controlar a frequência vibratória, né? Ele pode, controlando a frequência vibratória, ele não vai expressar nenhum tipo de irritabilidade. Então, para os médios, é imperceptível isso, né? E, de repente, ele pode alterar o campo magnético e aqueles médios se tornar agressivos. Então, aí é a área de hipnose, né? Que tem mais experiência nessa área fluídica. Agora, as adaptações de campo magnético por essas entidades impede que outra entidade se comunique. A gente já desconfia, porque só aquele espírito tem a entrada e a saída daquele campo. Quando a gente tenta substituir por outra comunicação, aquele médium não consegue. Então, nenhum campo magnético ele é exclusivo, não é isso? Ele não é exclusivo. Então, o campo magnético ele é misto. O que acontece na Umbanda, o que eles dizem na Umbanda é o seguinte, né? O espírito me dominou e quebrou tudo. Primeiro, ele não tem instrução, o médium. Segundo, o espírito adaptou o campo magnético, aí ele faz o que ele quiser. O campo está sobre ele, então se está sobre ele e o médium não tem conhecimento, então ele, claro que ele vai atirar esse médium na lama, atirar esse médium no fogo, e depois, quando aquele médium voltar, ele vai dizer que isso é mediunidade. Isso não é mediunidade, isso é obsessão, entendeu? Mediunidade é aquilo que você tem domínio sobre ela, a obsessão é aquilo que você perdeu o domínio. Então, essa frase ela é bem objetiva. E muita gente perdeu o domínio, aí diz que é mediunidade. Por isso que houve uma confusão enorme e amedrontou mais as pessoas do que nunca. Né? Mas pode o anjo guardião bloquear a sua mediunidade até esses casos de obsessão serem resolvidos? Depende, porque se for lei de causa e efeito, você tem que responder, né? O anjo de guarda tem a participação de lhe orientar. E você tem que ter a participação de ser resignado, porque muito médium não entende isso. Ele acha porque é médium, ele não vai ter lei de causa e efeito. Ele vai ter lei de causa e efeito. Se for um processo hipnótico, claro que o anjo de guarda ele vai atuar mais do que nunca. Ele vai evitar, porque hipnose não tem nada a ver com lei de causa e efeito. Hipnose são opositores do cristianismo. Então, o anjo de guarda vai estar mais presente, entendeu? Mas na lei de causa e efeito, o que é que o anjo de guarda diz? Olha, você fez, agora você vai ter que responder, mas eu vou ter que lhe ajudar. E como? Orientando, né? Belezura de perispírito, hein, Ana? Aproveitando, posso adentrar de novo, rapidinho, Francisco? Vamos. Falando a respeito do timo, uma vez eu comentei com o senhor a respeito que eu tive esse problema, né? Eu sentia tudo isso que a doutora Cristina falou. Aí eu recebi uma intuição de colocar o eletrodo no timo, tudo, né? Eu ia colocar no lado errado, o baço. Eu falando, vou colocar no baço, aí a voz, não, é no timo. Então, isso que aconteceu comigo foi a mesma coisa que a doutora Cristina disse? Ou teve algum espírito que tentou se comunicar, não sei? Não, porque os bloqueios de timo acontecem mais por ação fluídica. Porque a gente pode dividir as patologias espirituais em 3 grupos, né? Material, fluídica e espiritual. Entendeu? Só que essa divisão nunca aconteceu no movimento espírita. E houve mais o tratamento material do que mesmo espiritual. Então, existem ações que são fluídicas. Essas ações fluídicas, às vezes, não há presença de espírito. Foi um local que você passou. Foi uma pessoa que não gostou de você. Então, são ações fluídicas. E existe aí as ações espirituais que é com a presença do espírito. Aí, o sintoma de dor não passa com a medicação, entendeu? O sintoma fluídico alivia, é uma diferença enorme. E o sintoma físico, ele cessa com a medicação. Então, são 3 grupos de patologia que nunca foi estudado. Obrigada, seu Vandir. Porque depois que eu coloquei o eletrodo, né? Foi passando, aí melhorou, graças a Deus. Graças a Deus, Cíntia. Obrigada. Desculpe de novo, gente. Seu Vandir, quando, assim, se a gente tem algum serzinho que fica, eu falo serzinho, né? Que fica, assim, aquela coisa de ficar buzinando na sua cabeça, né? Isso necessariamente é uma obsessão ou não?
Vê só, existe em nós o que nós chamamos de subconsciente, mas o nosso subconsciente existe várias informações do que nós fomos, daquilo que nós fizemos. Nós podemos acionar o nosso subconsciente? Podemos. E aí não há presença de entidades. Algumas pessoas que dizem assim, eu escuto vozes. Essas vozes, a gente pergunta, ela é interna ou externa? Se essas vozes são externas, a gente sabe que são espíritos. Se for interna, é o subconsciente. É a voz da própria consciência. Então, essa voz da própria consciência, ela se confunde muito com a presença de espírito. E aqui, né, a doutora Cristina nos ensina muito, porque ela deita o paciente na maca, aí vai no hemisfério esquerdo e hemisfério direito do paciente. Se ele apresenta irradiação, ela já sabe que ali foi do subconsciente. Então, toda expressão e sentimentos negativo, também ele é qualificado por nós. Tá. Mas falando no meu caso, né? Meu marido às vezes fala para mim, né, que eu tenho alguém que fica, né, falando na minha orelha. Se é realmente um espírito que fica, ele adentra no meu campo magnético ou não? Não, a entrada, os espíritos, às vezes, eles são muito cautelosos. Se ele entrar, você incorpora. Eles não querem isso, entendeu? Eles podem ficar ali com 5 metros, 10 metros de distância, para não ser atraído pelo seu campo. Porque se ele for atraído, ele vai se identificar, ele vai dizer quem ele é. E muitos não têm essa preferência nenhuma. Ele prefere a ação do pensamento à distância, minando pouco a pouco o que ele deseja, até provocar a reação que ele quer. E assim, eu nunca percebi, né? Eu não consigo perceber, né? O meu marido diz ele que percebe, né? Não sei o quanto isso é real ou não, mas ele diz que ele percebe que tem. Por que, né? Por que o outro percebe e a gente que às vezes está sofrendo uma certa interferência, a gente não, né, não tem essa percepção? As influências são muito sutis. Então, às vezes, eu percebo que o médium tem hipnose, mas ele não percebe e não aceita. É mais difícil quando não aceita. Entendeu? É mais difícil, porque a atuação é mais direta, é mais ativa. Já tem uns que a gente sabe que ele tem hipnose e eles aceitam, eles são mais humildes. Então, a gente, você está com hipnose, vamos tratar, entendeu? Então, realmente eu estou sentindo que eu perdi o domínio dos pensamentos. Então, a gente trata, esse médium melhora. Mas tem outros que é mais resistente. Então, cada vez que somos mais resistentes às influências, mais somos influenciados. Mais somos. Então, cada vez que a gente tem a humildade de falar assim, eu estou envolvido por uma corrente negativa, então é muito mais fácil tratar e é mais fácil o espírito desistir. É complexo. Obrigada. Tati, você gostaria de fazer essa pergunta? A segunda, a terceira? A gente não está ouvindo. Agora. Podemos dizer que a pessoa que não quer trabalhar sua mediunidade é um médium sem controle? Porque no início fala do negócio de mediunidade sem controle, né? Existe o médium que ele fica com o campo magnético ativo. Ele perde o controle das comunicações. Eu já vi pacientes que eles entraram num estado de exaustão física porque receberam 5 comunicações seguidas. Então, na medida que essas comunicações aconteciam, existia aí a exaustão física e a exaustão fluídica.
E esses pacientes chegaram até a desmaiar, porque não conseguiram mais sustentar tantas comunicações espirituais, entendeu? Aí o que acontece nesse ponto de vista? Esse campo magnético, ele é ativo. Ele perdeu o controle do campo magnético. Agora, por quê? Ele não aceita a mediunidade que tem, e por não aceitar, então isso já é uma coisa contrária a todo um sistema energético. Ele dá abertura a essas entidades, ou essas entidades forçam essa abertura para se comunicar. É isso que eu queria saber. É sobre isso mesmo. Obrigada, Silvandi. A gente não está te ouvindo, Tati. Sobre isso mesmo que eu queria saber. Vamos lá para a terceira? É a minha? Tem mais alguém? É a Não, sua também. é O a campo sua, magnético Tati. do médium. Então, o campo magnético do médium pode ser afetado de alguma forma pelo magnetismo de eletrônicos? Pessoal, o eletroeletrônico no campo magnético médio, ele provoca uma reação facial, tá entendendo? Ele não é como o eletromagnetismo humano, não é o eletromagnetismo espiritual. Esses causam danos. O eletroeletrônico não. O eletroeletrônico ele vai causar um choque de apenas 5 segundos, mas só que é incompatível com o nosso perispírito. Mas do espírito não, é ser racional, entendeu? É compatível. Do encarnado é compatível, mas o eletroeletrônico não, ele não é compatível não. E aí nós temos agora a Sâmila. Eu nem lembro o que eu perguntei aí, porque eu caiu a minha conexão aqui, eu perdi as perguntas. Você pode ler para mim? Só para eu... Posso? Quando diz que o médium não tem controle, quer dizer que ele não tem moralidade ou que não trabalha a sua mediunidade? Não, porque a questão do médium que tem controle, que não tem controle, está mais na evolução do espírito dele. Então, se ele iniciou a mediunidade e, na realidade, ele é um médium que ele tem uma evolução espiritual, a comunicação dele vai ser muito calma, entendeu? O anjo de guarda tem suporte no campo magnético para controlar isso. Mas o grande problema é quando o médium tem a mediunidade e ele não tem a evolução. Aí os cobradores podem pegar pesado em cima desse médium. Então, porque ele não tem evolução espiritual. Então, isso quer dizer que o descontrole maior vai ser dele. Enquanto que o outro que tem evolução, ele vai ter um controle maior porque ele tem uma capacidade de energia eletromagnética, vamos dizer aí, 80% positiva. Então, ele tem o domínio total sobre essas entidades. Mesmo que essas entidades queiram ser agressivas, mas o eletromagnetismo positivo acalma, neutraliza. Enquanto que o outro não tem evolução, ele vai formar um campo magnético aí bastante complexo, que é favorável aos próprios perseguidores espirituais deles. Eu posso fazer uma pergunta só dentro dessa questão do descontrole? O médium descontrolado, eu não vou falar que estou me referindo de forma preconceituosa não a quem é da Umbanda ou Candomblé, mas aquelas manifestações que a pessoa fala que não controla, isso também faz parte do descontrole, seu Vandir? Olha, mediunidade sem estudo vira fantasia, entendeu? Fantasia, porque as entidades e alguns trabalhos de Umbanda que fazem para alguns pacientes, eu recebo essas entidades dentro do maior controle. Sem nenhum show, né? Sem nenhum show. Então, isso já se percebe que não parte do espírito, parte do médium. Quer dizer, ele levou para o maravilhoso e o sobrenatural. E ninguém convence o outro pulando nem cantando, pessoal. Se convence através do conhecimento. Entendeu? E alguns trabalhos que a gente tem desmanchado aqui, tudo normal, na maior calma, o doutrinador doutrina, entendeu?
Ninguém fuma, ninguém bebe na hora da comunicação, ninguém precisa rodar para fazer isso, entendeu? Agora, é o estilo do médium e a adaptação da comunicação que ele permitiu. E, às vezes, quando chegam aqui e quer incorporar, fazer essa coisa toda, rodar aqui, já, ó, calma, a gente está dentro de um hospital e esse espírito ele não pode fazer o que ele quer aqui dentro. Então, essa média, ela estudando, ela vai se tornar uma média disciplinada. Agora, sem tudo, ela vai avançando. Na medida que ela vai avançando, ela vai trazendo todos os costumes desses espíritos, porque ela aceita. Tá. Obrigada, seu Vandir. Seu Vandir, teve casos de a gente já ter assistido, por exemplo, visitantes, né, chegar no centro espírita, não vou dizer no hospital, porque eu não tenho certeza se já aconteceu. Em 25 anos eu tenho certeza que já deve ter acontecido, mas de visitantes com mediunidade ativa, chegar no centro espírita e de repente incorporar na frente das pessoas. E obviamente não ter esse controle que a gente está discutindo. Qual é o procedimento que o hospital realiza quando isso acontece? Isso está em público, todo mundo vendo, no caso, né? Nós vamos analisar se o médium perdeu o controle do campo magnético, menos culpado, né? Mas se o médium força a comunicação, aí a gente vai ter que conversar com ele, instruir. Porque existem médios que ele querem nos convencer através das comunicações, que a gente sabe que não tem base nenhuma. Por exemplo, eu vi um senhor aqui, onde eu estou aqui com vocês, ele mistificando, e esse senhor, ele tinha vindo da Ubanda, e dentro de casa todo mundo tinha medo dele, porque o espírito ameaçava todo mundo. E todo mundo fazia o que ele queria. Você imagina uma coisa dessa? E eu tinha chegado cedo aqui no domingo, e me falaram sobre o caso, aí quando eu passei, aí de repente ele incorporou, simbolicamente incorporou, na frente da esposa, né? E a esposa preocupada disse, olha, é assim que ele fica em casa, é assim que ele faz em casa. Na minha vidência, Chico, eu não vi nada. Não tinha espírito nenhum. E eu olhando para a esposa, eu disse, é isso aí que ele faz em casa? Ela disse, é isso aí, esse espírito ameaça todo mundo. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, senhora. Quem ameaça é ele, tem espírito aí não. Nenhum espírito. Aí ele me ameaçou dizendo, a entidade, né, você está dizendo o que é de mim? Eu só estou dizendo que aí não tem espírito. E, por favor, volta ao normal. Para que isso? E a esposa olhou e disse assim, é assim? Eu disse, é assim, não tem nada não, viu? Então, veja que as pessoas querem ganhar poder através das comunicações inferiores. E ele depois voltou ao estado normal, veja só, voltou ao estado normal, mas eu não volto aqui mais nunca. Vou desmascarar. Então, a esposa olhou para ele e disse, eu fui enganado esse tempo todo achando que era espírito, e não era espírito. A Samara vai ter perguntas agora aí, vai fazer. Isso deu problema. Mas, em todo caso, nós temos que ser bastante cautelosos com o que as pessoas falam, porque, às vezes, pode ser até a memória retroativa, né, de vidas passadas da própria pessoa, né, que a gente já viu acontecer, né, seu Vandir? Não, pode ser também, no caso do sonambulismo mesmo, o sonâmbulo ele pode regredir para uma memória onde ele era feminino e agora ele é masculino. E você achar que ali tem uma entidade espiritual, né? E a gente sabe que o campo magnético ali do sonâmbulo ele não abriu. Se ele não abriu, então é regressão de memória. Não tem nada a ver com comunicação. Então, esses fatos, eles deveriam ter sido estudados há 25 anos atrás. E não foi. Porque muitos sonâmbulos, quando você não descobria nada, você não conseguia nada, ele ia para o remédio controlado. Então, lá se perdia essa mediunidade e, de repente, se vinha a loucura. E hoje a gente sabe o quanto a gente estudou na área de sonambulismo e o quanto de médios a gente salva, né? Porque ele não vai para o controlado, né? Ele vai para o estudo, né? Pois é. Pessoal, eu tô receoso com relação ao tempo. Como eu disse, o material foi curto, mas o assunto é extenso. Tem um monte de perguntas ainda. A gente ainda tem muitas perguntas. Como é o seu Vandir que está aí, não é a doutora Cristina? Responde mais devagar, porque ela
Ela é rápida no gatilho. Vamos seguir, então, nossas perguntas rapidinho, então, tá? Vamos. Tati, você é a próxima. Tá. É a P4, né, Tati? Tá. Para o médico passar de um campo ativo, não sei se existe isso, para o campo passivo, para ele deixar de ser um médium ativo e ser passivo, depende apenas da moralidade ou a experiência também influencia? Não, veja só, para ele passar de um campo ativo para passivo, é o tempo de mediunidade, é o desgaste da mediunidade. Então, hoje eu não tenho o campo magnético ativo mais, eu tenho ele passivo. Mas no início, o que é que acontece? É muita energia e essas energias facilitam várias incorporações. Hoje, para incorporar, eu tenho que me concentrar, atrair o fluido da entidade para o meu campo magnético para depois ele vir. Então, isso aí a gente chama que é o controle da mediunidade com o tempo, né? Quando eu vejo pessoas de 80 anos receber entidades uma atrás da outra, eu sei que essa pessoa ela vai infartar. Porque o campo magnético dela é ativo. Não houve um desgaste dessa mediunidade de jeito nenhum. Foram pessoas que negou a mediunidade a vida inteira. E agora, né, na idade, não consegue mais controlar. Então, isso é independente da condição moral do médium. É o desgaste. Na medida que você vai trabalhando, então, com determinado tempo, esse campo ele não tem mais essa mesma força de atração. É controlado por você mesmo. Sim. Então, tem a ver com a experiência do médium, né? Experiência do médium, Tem a ver com a experiência. Tá. E agora nós temos Agora a Sâmila. Temos a Sâmila. Tá. Aqui, a doutora Cristina fala, né? Quando a gente sente a boca do estômago queimando, e também a pressão na nuca, né? Que descarrega nas mãos, provocando dormência. Isso aconteceu muitas vezes comigo, em crises de enxaqueca, né? Que dá uma pressão muito forte aqui e vinha a dormência aqui para os braços e para as mãos, né? Tinha vezes que eu sentia a minha face dormente, né? Até parte da língua dormente também. Isso sempre, eu ficava super nervosa, preocupada com isso. Enfim, né? Esses dois casos aconteceram bastante comigo. Hoje acontece mais, às vezes, a pressão na nuca, né? E, enfim, isso significa falta de moralidade do médium? Não, porque, olha, as ações energéticas não dependem da moralidade do médium, não. Independente da moral do médium, ele vai sofrer ações energéticas. Agora, ações obsessivas é a questão moral. Ação energética, não. Então, o que você teve aí poderia ser uma contaminação cruzada de você para outra pessoa ou da pessoa para você, entendeu? E aí, esse fluxo energético lhe atingiu. Muitos médios, eles pensam assim, né? Eu vou evoluindo na mediunidade e, na realidade, eu vou deixar de sentir muita coisa. Realmente você deixa de sentir muita coisa. Mas existe ação fluídica que é independente da sua moral, você vai sentir. Isso depende da aglomeração fluídica do local onde você está. Se esse local tem uma grande quantidade de fluido negativo, você não vai suportar. É uma nuvem de fumaça que você entrou. Então, isso independente da sua moral, você entrou sem máscara. Então, você vai sentir toda a reação física, entendeu? Isso é normal acontecer. Tá. Até esses dias que eu tava bem ruim, eu tava ruim da gripe, né? E, assim, eu fico um pouco na dúvida se essas dores, né, são só influências, né, eletromagnéticas, ou tem... Eu acho que ela caiu, pessoal. É o meu que travou? Não, travou da Não, eu acho que ela caiu.
nunca Bom, resolve vamos de então. nada. Acho que a gente te perdeu por alguns minutos, alguns segundos. Samara, você pode repetir? Posso. É, eu fico confusa com a questão o que pode realmente ser, né? Se é só uma influência eletromagnética ou outras questões, né? Alimentação, estresse, hormônio. Porque eu fui muito em médico por questões, né? Por essas questões de enxaqueca. Travou de novo. Travou. Deixa eu ver se eu consigo tirar a câmera dela. Mas dá para responder já. Vamos lá, então. A questão aí, no caso, ela pode ser também o nível de estresse. No nível de estresse, a gente produz o próprio elemento fluídico que vai nos envenenar, entendeu? Então, a gente chama aí de contaminação interna. As contaminações internas, ela pode, de qualquer forma, pressionar qualquer órgão e você sentir dor de cabeça, dor no estômago, entendeu? E essas contaminações, elas são mais complexas, porque ela não está sobre o perispírito periférico, ela está dentro da camada. Então, isso quer dizer que pode demorar até 72 horas. Na medida que esse médio ele reduz o nível de estresse, então essas energias são liberadas. Ela demora, mas são liberadas. Então, isso quer dizer que ele vai conservar uma boa saúde para o resto da vida, né? Seu Bandir, eu entendi direito? Contaminação de terra? Não, contaminação interna. 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 Tá. Desculpa. A internet aqui hoje está falhando muito, gente. Desculpe. Não tem problema, mas a gente conseguiu a resposta. Depois dá uma olhada na gravação. Tá. Tá mais ou menos na 1 hora e 10 minutos ali. Aí você vai poder olhar. Tá bom. Tá? Vamos lá. Tati, a tua próxima. Daquela parte na questão que a doutora Cristina fala sobre a mediunidade de Chico Xavier, é uma das perguntas lá que o rapaz pergunta sobre que ele escreve com as duas mãos em outras línguas. Aí ela explicou sobre a escrita mecânica, que é o que o Chico fazia. Mas eu não entendi o que é a mediunidade da escrita semimecânica, que ela falou que o Chico é o único pessoa que tem a escrita mecânica. Os outros médios são tudo escrita semimecânica, mas eu não entendi o que A é. gente pode explicar, porque no caso da Franciscano Xavier, é incrível o que eu vou dizer a vocês agora. Ele nunca foi visto como sonâmbulo. E foi um dos maiores sonâmbulos do mundo, foi ele. Isso nunca foi estudado. Então, para você ser um médium mecânico, feito ele, então o que era que acontecia, né? O espírito materializava a mão sobre a dele e escrevia em qualquer idioma. Aí é o mecânico, certo? No ser mecânico, a gente não tem a mesma facilidade, porque isso depende do grau de evolução do médium. E no caso de Chico, a gente sabe que esse grau de evolução existia. Agora, é interessante como é que nós não estudamos um dos maiores médiuns do mundo e não vimos esse médium como um médium sonâmbulo, né? Não era um sonâmbulo impressionante. Então, por isso que as assinaturas que ele trazia do mundo espiritual, era dentro quando a pessoa estava viva, porque não havia interferência física dele. Então, existia uma ação direta desses espíritos.